pessoal, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre artigo de opinião. O gênero textual artigo de opinião, como vocês estão vendo aí no slide, ele trata sobre ponto de vista, posição, traz argumentos a respeito de fatos polêmicos, notícias. Que texto que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo que compreende, na verdade, melhor, ele pertence à esfera, ao campo jornalístico, diferente dos textos que pertencem ao campo literário, que são textos que normalmente trazem uma história de ficção. Artigo de opinião é um texto dissertativo que vai falar, o articulista, que é quem escreve, vai falar a sua posição, o seu ponto de vista a respeito do tema que está sendo tratado e que normalmente são temas que falam sobre cotidiano e fatos polêmicos, principalmente. Então, vamos ver o que mais vamos falar e estudar hoje sobre o artigo de opinião. Então, como eu já falei, artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo que pertence à esfera jornalística. Textos dissertativos argumentativos, eles buscam persuadir e convencer os seus leitores a respeito do ponto de vista que eles estão trazendo. Então, eles querem te convencer do ponto de vista deles. E com isso, eles usam argumentos durante a sua dissertação argumentativa. Tá? O texto, então, defende uma tese, que é o ponto de vista do articulista, por meio de relatar o seu posicionamento, sua interpretação sobre o assunto e, principalmente, o articulista apresenta os seus argumentos com dados. Ele não vai colocar lá o ponto de vista dele somente dizendo o que ele acha. Não, gente. Escrever num artigo de opinião o ponto de vista não é só simplesmente dizer eu penso isso e eu acho isso. Não. Ele tem que estar embasado, tá? Para isso, ele domina aquele assunto e ele argumenta com informações, com dados. Muitas vezes ele cita especialistas que também falam algo que condiz com o ponto de vista dele. Com isso, ele está embasando o seu ponto de vista no qual ele está defendendo a sua tese, tá? O artigo de opinião, o texto escrito, possui uma linguagem alinhada à norma padrão da língua portuguesa, porém é objetiva, de fácil entendimento, com verbos e pronomes flexionados na primeira ou terceira pessoa do discurso e verbos no presente e no imperativo. Tá? Por quê? Porque o artigo de opinião, ele normalmente é divulgado em jornais, em revistas, e no meio eletrônico hoje em dia, em sites, em blogs, e o mundo todo pode ler esse artigo de opinião do articulista. Então, ele tem que ser uma linguagem dentro da norma padrão, mas clara, objetiva e de fácil entendimento por todos que lerem aquele artigo de opinião. Tá? Qual é a estrutura desse artigo de opinião? Então, ele tem que ter um título atrativo, atraente, para chamar a atenção do leitor, muitas vezes assim, instigante, que atice a curiosidade do leitor de ler aquele artigo de opinião e conhecer o ponto de vista daquele articulista sobre aquele tema polêmico que ele está falando.
né? Tem a introdução, que é a ideia principal, e a tese, que são apresentadas na introdução. O desenvolvimento do texto, aonde ele faz a explicitação do assunto, do posicionamento, e nesse campo de desenvolvimento é que ele vai colocar os argumentos e os contra-argumentos, os dados, a sua interpretação, defendendo a sua tese. Tá? A conclusão é a finalização, com ideias para concluir e finalizar o seu texto e concluir a sua defesa da sua tese em relação ao assunto que está sendo tratado nesse artigo de opinião, tá? Para tentar convencer o leitor de que o seu ponto de vista ele pode ser verdadeiro. Você pode mudar de opinião ao ler o artigo de opinião, né? Então, às vezes você tem uma opinião formada sobre um determinado assunto e o articulista ele vai tentar te convencer no final de que a melhor solução para aquele problema tratado naquele assunto polêmico é através dos argumentos que ele trouxe no desenvolvimento do texto e vai tentar te convencer do posicionamento dele. Então, essa é a finalização de um artigo de opinião. É dessa forma que ele vai finalizar. Gente, e qual a razão de se produzir e escrever um artigo de opinião? Basicamente, a função social, que é muito importante, é informar os leitores sobre temas atuais e polêmicos, trazendo à tona do leitor o senso crítico, que isso é muito importante, promovendo assim um debate público sobre os assuntos. Então, fazer com que o leitor pense, tenha um senso crítico e comece a questionar. Tá? Então, essa é a principal função e razão de se escrever um artigo de opinião. Então, a gente já falou que argumentar, na verdade, é convencer ou persuadir o leitor a respeito da opinião do articulista. A gente já falou da tese. Então, só recapitulando, tese é o posicionamento crítico, o ponto de vista a ser defendido com os argumentos no decorrer do texto de artigo de opinião. Então, a tese já aparece já no início do texto. Argumentar, como eu já falei, é expressar e defender uma opinião, alegando uma série de razões que apoiam essa opinião, que são os argumentos. Então, é expressar uma convicção, um ponto de vista e uma explicação para persuadir o leitor e convencê-lo do seu ponto de vista. Um bom texto argumentativo deve apresentar de forma clara a tese do autor já logo no início do seu texto, na introdução. Né? Existem vários tipos de argumentos e existem os modalizadores argumentativos. Tá? São os modalizadores do discurso. O que são? São recursos gramaticais, substantivos, adjetivos, advérbios, verbo, que auxiliam na organização das ideias, do ponto de vista no texto, na hora de formar as frases argumentativas. Tá? Muitas vezes, esses argumentos eles podem trazer dados estatísticos, exemplos, de outras falas de outras pessoas, tá? Existem as vozes do artigo de opinião, que nós vamos estar vendo num outro vídeo. Como eu já falei, então, argumentar é expressar e defender uma opinião, alegando uma série de razões
que apoiam essa opinião. É expressar uma convicção e uma explicação para persuadir o leitor e convencê-lo do seu ponto de vista. É para ficar bem claro, por isso que eu estou frisando, porque é muito importante saber o que é argumentar, para poder escrever um bom texto argumentativo, principalmente no artigo de opinião, tá? E a estrutura, só para ilustrar, de uma forma assim mais ilustrativa, que a gente já viu, já expliquei. Então, o título, não pode esquecer do título atrativo, que chame a atenção do leitor. Na introdução vai ter a contextualização, vai falar sobre o problema e vai trazer a tese. No desenvolvimento, eu como articulista, vou colocar os meus argumentos que defendem a minha tese, juntamente com as justificativas, tá? E na conclusão, então eu vou ter um raciocínio argumentativo para concluir tudo que eu justifiquei e argumentei, e assim fazer um fechamento, tentando convencer o meu leitor sobre os pontos de vistas que eu apresentei, juntamente com os argumentos sobre o tema polêmico do artigo de opinião, tá? Então, por hoje, era isso, um vídeo mais, assim, introdutório a respeito de artigo de opinião. Próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouquinho mais, falando sobre argumentatividade, como que é escrito esses argumentos, quais são os tipos de argumentos e de modalizadores do discurso que nós encontramos nos artigos de opinião, ok? Espero que tenham gostado dessa explicação, que ajude a entender um pouquinho mais sobre esse gênero textual, artigo de opinião. Até o próximo vídeo.